Manifesto conservador. O amor é conservador. É ele que está por trás de toda e quaisquer obra próspera, seja entre homens ou na natureza. Ele somente surge da cooperação, da harmonia, nunca do conflito. Embora tudo esteja em constante transformação, nem tudo se desfaz. E o conservadorismo é esta força que nos mantém conectados a algo maior que vem de nossos pais e por meio deles nos conduz aos ancestrais até chegar a Deus. O amor é conservador, porque sabe no âmago do seu DNA que a vida humana sempre foi de terríveis privações e ameaças. Somente ontem, com a Revolução Industrial, é que houve alguma acumulação e a humanidade pôde desfrutar de uma vida com mais abundância, fartura, segurança, longe da violência selvagem e perto da liberdade. Amar e conservar a família, as amizades, a democracia, a propriedade, o mercado, a livre iniciativa, o direito e tudo aquilo que a sociedade ocidental construiu com o sacrifício de nossos antepassados. Agora, como centenas de vezes ao longo dos séculos, uma força mundana, fixada em materialismos, ataca nossas bases culturais da nossa civilização. Ideias totalitárias se embrulham em novas roupagens, disfarçadas de justiça social, mas por dentro, o velho comunismo destila seu ódio e seu desejo por sangue e poder. A eleição do presidente Bolsonaro, após ser esfaqueado em praça pública, estancou parte fundamental desse processo de corrupção, que não é só financeira, mas acima de tudo é moral. Esta batalha não se ganha em eleições, ganha-se na ocupação de espaços na nossa sociedade. Olavo de Carvalho chamou nossa atenção muitas vezes para o fato de que o Brasil é um país conservador. Seu povo é construtivo e de bem. Sempre teve nos valores religiosos o seu barro fundamental. Mesmo assim, não temos partidos realmente conservadores, imprensa realmente conservadora, escolas, universidades realmente conservadoras. Enfim, nenhuma organização de elite que reúna os mais conscientes e resolutos conservadores, que estudem, que discutam e ajam para desfazer o enorme estrago que a esquerda fez e faz de forma organizada e profissional. Precisamos de missionários capazes de defender o legado dos nossos ancestrais, ao mesmo tempo em que, com orgulho, projetem um futuro glorioso para a humanidade a partir de nossos valores cristãos. Do mesmo modo que um dia foi necessário criar uma ordem templária para as cruzadas, da mesma forma que um dia Portugal se valeu dos cavaleiros cristãos para apoiar sua expansão, da mesma forma que um dia a Igreja criou a ordem jesuíta para defender e organizar o povo de bem, desta mesma forma somos convocados pelo tempo, colocados diante da missão histórica de formar a organização de quadros e pessoas para superar esta ideologia nefasta, burocrática e ditatorial da esquerda. As manifestações de milhares de pessoas em verde e amarelo precisam continuar, mas elas não serão suficientes para enfrentar todo este ambiente viciado produzido ao longo dos 30 anos de governos progressistas. É necessário um esforço maior, uma organização de elite mais abnegada, com verdadeiros missionários políticos dedicados a esta tarefa de organizar os conservadores. É por tudo isto, e principalmente por amor à liberdade, que precisamos avançar nesta organização, dando um passo adiante, criando uma verdadeira organização de sacerdotes, um verdadeiro grupo de missionários pela liberdade, capazes de não somente dar vitória eleitoral ao Bolsonaro, mas também de sustentar o seu governo nas ruas, na vida social e civil, trabalhando diuturnamente para fazer frente ao ambiente de degeneração material, espiritual e cultural que foi mergulhada a sociedade brasileira. Se você entendeu a seriedade desta mensagem, você está preparado para se organizar conosco. Somos os missionários pela liberdade.
Boa noite, gente. Com grande alegria que declaramos aberto a nossa primeira plenária do Manifesto Conservador. Eu vou ler a pauta, mas inicialmente vamos pedir a bênção do Altíssimo para que nos conduza nessa reunião, conduza nossas falas e nossas ações. Amém. Meu nome é Ademar Meirelles, eu estou com a companheira de bancada, a Cíntia Batista, que vai nos acompanhar nesse momento. E logo na sequência nós temos a razão pelos quais a gente lançou o Manifesto Conservador, que eu vou apresentar. Na sequência também teremos o Alex Brasil, que vai apresentar as proposições da campanha de 2022 do presidente Bolsonaro. E na sequência teremos também o senhor Anderson Leandro, que vai apresentar o Banco Conservador. Na sequência, trabalharemos a parte de encaminhamento de organização para a campanha do Bolsonaro, a criação de núcleos e voluntários também para a organização do maior 7 de setembro da história do Brasil, do 2º da nossa independência, e vamos abrir também para discussões. E encaminharemos também, logo na sequência, o encaminhamento das nossas próximas reuniões. Queria agradecer a presença de todos. E qual que é a razão do nosso Manifesto Conservador? Inicialmente, nós podemos imaginar qual que é a gênese do conservadorismo. A gênese do conservadorismo é o amor. É onde se inicia os primeiros laços de amizade, de afetividade, que levam à criação da família, a comunidade, um ordenamento de leis derivado de costumes, e ao longo de anos, centenas de anos, milhões de anos, esses costumes se tornam a gênese dessa sociedade. E esta é a gênese do conservadorismo. Bom, apesar de ter visto e ter acompanhado a eleição do presidente Bolsonaro com 54 milhões de votos no Brasil e termos mais de 80% da população brasileira sendo cristã e conservadora, muitas vezes não vemos que essa política ou as ações ou as proposições conservadoras nem sempre se traduzem em pautas aplicadas efetivamente pelo governo. Por quê? Porque o governo sofre sistematicamente de ataques, sejam de um ativismo judicial, seja de uma inépcia do poder legislativo, que muitas vezes entrou também junto na eleição, mas não garantiu a governabilidade. Hoje nós vemos que, para dar um passo adiante, nós precisamos dar um passo na organização dos conservadores. E essa organização passa, primeiramente, por nos reconhecermos, mas de uma maneira melhor, encaminhar ações para que no nosso dia a dia a gente consiga fazer com que essas proposições, essas políticas se traduzam, de fato, em ações que beneficiem a grande maioria da população. Nós vemos, muitas vezes, que a esquerda, extremamente organizada, com pequenos grupos, acaba dominando as pautas e pautando, muitas vezes, o governo ou o cenário político nacional. E a gente vê que falta o quê? Falta uma ocupação de espaço dos conservadores na política nacional ou nas organizações civis. O professor Olavo de Carvalho já falava que o que falta para a direita é organizar-se. E a gente está dando esses primeiros passos agora para caminhar nessa direção. Vamos encaminhar algumas proposições agora para pensar no 7 de setembro, que vai ser o 2º da independência brasileira, e a gente vê que o governo brasileiro precisa e deu passos reais na direção de garantir as liberdades. Mas vemos que muitas vezes o ativismo judicial tem, de uma maneira sistemática, calado jornalistas, exilado inclusive jornalistas e calado até parlamentares. Então, mais do que nunca, a gente precisa dar um passo na consolidação dessa organização que dê sustentabilidade e dê governabilidade ao Bolsonaro. O Bolsonaro, em 2022, certamente será eleito. O que nós precisamos garantir a ele, para ele, seria um Congresso conservador
e muito mais uma sustentabilidade do governo nas ruas e na sociedade civil. E para isso, a gente imagina que vai passar por uma organização de núcleos nas cidades, de pessoas voluntárias no dia a dia, para que essas políticas sejam, de fato, implementadas. Agora eu vou dar encaminhamento ao vídeo do Alex Brasil, que é um dos grandes bolsonaristas aqui de Santa Catarina, uma pessoa que nasceu nos movimentos desde a época do Fora Dilma e tem dado sustentabilidade ao governo do Bolsonaro aqui na capital e com grande ação também no interior do estado. Olá, meus amigos, Alex Brasil. Não pude estar ao vivo com vocês porque, infelizmente, coincidiu com outro evento muito importante. Estarei com nossos amigos da Igreja Bola de Neve. Estão fazendo um trabalho maravilhoso, estão entrevistando as pessoas que passaram muita dificuldade ali na Venezuela, em outros países, e hoje estão acolhidos aqui pelo Brasil. Seguindo, inclusive, uma recomendação do nosso presidente, a gente está ali acompanhando a história triste que eles tinham no país, que sucumbiu ao socialismo, ao comunismo, e que hoje estão aqui no Brasil e morrem de medo que a nossa nação acabe trilhando os mesmos caminhos. Mas, enfim, então, por conta desse evento no Bola de Neve, eu gravei esse vídeo para vocês, ao qual eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre essa trajetória que a gente vem traçando. Já estamos aí há 10 anos liderando as ruas, principalmente da capital, de verde e amarelo, e a importância de tudo isso para que o nosso presidente Bolsonaro assumisse a presidência em 2018 e agora, mais uma vez, de suma importância, a reeleição do presidente que está em xeque. Eu costumo dizer que 2022 a eleição ainda é uma situação praticamente de vida ou morte para nós, de suma importância, pois a vitória do presidente em 2018 revelou o quanto o sistema é violento contra a nossa nação. E todos eles juntos, unidos, estão tentando evitar que o Bolsonaro seja reeleito em nosso país. E o que nós podemos fazer em relação a isso? Todos nós, muitas vezes, nos sentimos refém, principalmente de uma Suprema Corte, que na sua grande maioria foi nomeada pelos governos de esquerda, Lula, Dilma, FHC, que alguns ainda achavam que era de direita e hoje tem claro que o PSDB nunca foi de direita. Então nós temos aí uma situação que nos arrepia. Não apenas a Suprema Corte, mas muitos grupos de interesse, a grande imprensa, muitas vezes empresários que a princípio estavam acostumados com o dinheiro fácil do governo brasileiro, nesse momento vêm em dificuldade em tocar os seus negócios por conta de um governo digno, um governo honesto, como o do governo Bolsonaro. Então, o que nós podemos fazer? Nós estamos lutando diariamente, através das redes sociais, que foi um caminho que despertou a voz do cidadão, do conservador, do conservadorismo. Nós estamos sempre divulgando o que o nosso presidente faz, as ações, repudiando as coisas horríveis que acontecem com a gente no nosso dia a dia. Nós estamos sempre combatendo aquela falsa notícia, aquela falsa informação que muitas vezes é divulgada pela grande imprensa. A gente percebe claramente ali um governo Dória, por exemplo. Se não houvesse as redes sociais, a imprensa estava totalmente fechada com Dória. O Dória gastou milhões com aquela imprensa suja, marrom. O próprio antagonista, que até então a gente tinha como uma página respeitável até 2018, se vendeu ao governo Dória e passou a divulgar praticamente uma página de campanha ao Dória. O resultado disso é que com as redes sociais, com a voz do povo, a minha, a sua voz, a imprensa não conseguiu vencer esse debate, não conseguiu vencer a narrativa. Hoje o Dória não consegue passar de 1% nas pesquisas, está perdendo, inclusive, o direito de sair candidato à presidência para candidaturas de outras legendas, como a do MDB, por exemplo, justamente por quê? Porque a imprensa não conseguiu fazer com que o povo acreditasse no que ela vendia como uma verdade. E nós sabemos que era uma falsa premissa. Então, depois que as redes sociais surgiram, nós, enquanto sociedade, aprendemos a ter um pouquinho mais de voz, de comunicação,
E com isso conseguimos fazer com que uma pessoa que era um mero deputado federal, que muitas vezes estava sozinho dentro da Câmara de Deputados Federais lutando, se conectasse com uma população que já fazia alguns anos saíam às ruas pleiteando e lutando por mudanças. Por muitos anos a nossa sociedade ficou saindo sem ter uma liderança conectada a ela dentro do Congresso. E foi exatamente assim que a gente conseguiu derrubar a presidente Dilma. Foi assim que a gente, enquanto liderança, decidiu não dá mais para ser assim, não dá mais para continuar assim. E essas lideranças começaram a surgir, a se conectar e a liderar as ruas. E isso foi benéfico demais para a nossa nação, que começou a aprender a lutar por democracia. Começou a entender como funciona a democracia de verdade, e não aquela democracia que até hoje membros do STF ou membros da corrupção e do sistema apodrecido tentam dizer que é a democracia que eles defendem. Chega a ser absurdo, mas você vê partidos comunistas falando em democracia, sendo que, na verdade, você não conhece, nem eu, nenhum partido comunista que realmente defenda a democracia ou que exista democracia em sua nação. Então, a partir daquele momento que todas essas lideranças passaram a se conectar e se encontrar pelas redes e depois de forma presencial, começou a haver, então, um grupo organizado que, diferente dos Black Blocs, no primeiro momento, em 2011, assumimos as ruas sem quebrar vidraça, sem vandalismo, sem bandalheira, sem agressões, e conseguimos, assim, juntos, demonstrar a nossa insatisfação e derrubar uma presidente que não correspondia mais com os anseios da população. Em 2018, o presidente Bolsonaro assume de uma forma que ninguém poderia imaginar, sem recursos, sem dinheiro, sem horário de TV, com um partido que até então era praticamente inexistente, e junto com o povo passou então a ser o presidente, o primeiro presidente conservador conectado a um patriotismo que já praticamente não existia no nosso país, a não ser em períodos de Copa do Brasil, e olha lá. Hoje você pergunta para a grande maioria da população quem são os jogadores da seleção, eu confesso para vocês que eu mesmo não sei quem são. Sei de um ou outro nome que supostamente ainda poderia estar lá, mas nem tenho certeza se estão. Agora, se você pergunta para a grande maioria quem são os ministros do STF, esse sim pode ter certeza que a grande maioria sabe o nome de um por um deles e jamais, penso eu, gostaria que eles estivessem ali naquela escalação. Mas isso é a evolução da nossa sociedade, que de um modo geral aprendeu a entender um pouco mais de política, passou a se envolver um pouco mais com a política, e aqui fica o meu convite para vocês que estão participando desse evento e que com certeza querem participar um pouco mais, fazer um pouco mais pelo nosso país, pelo nosso estado de Santa Catarina, por suas cidades e pela sua qualidade de vida, e principalmente a nossa luta não é uma luta que vá corresponder a 100 metros. A nossa luta é uma luta de uma jornada onde a gente está lutando pelas próximas gerações. Se você pegar as gerações hoje de 15, 20, 30 anos, a grande maioria não aparece nas manifestações verde e amarela. Elas ficam muitas vezes em casa, ou quando saem para a marcha da maconha, para a marcha LGBT, estão lá aplaudindo uma liderança vinda da Anitta, que o que faz de melhor é muitas vezes tatuar o seu próprio ânus para reivindicar alguma coisa. A educação realmente foi ladeira abaixo. Vocês sabem que eu tenho aí algumas lutas na UFSC sobre direitos e liberdades. A nossa ideologia de esquerda ela está realmente intrínseca e dentro das universidades, mas não apenas nas universidades. Ela está dentro de todo o contexto educacional. Hoje, já desde o primário, você percebe claramente que aqueles professores que passaram por ensinamentos, principalmente ligados a instituições públicas, se formaram com viés de esquerda, com viés marxista, para justamente doutrinar os seus filhos. Quando você tem um filho que entra para dentro de uma universidade como a UFSC, e se você não tiver realmente ele muito próximo de ti, a tendência é que uma vez que ele esteve lá dentro, você vai perder a conexão com seu filho, principalmente se ele estiver dentro de uma área de humanas, onde ou ele aceita a doutrinação que lhe é imposta, ou ele vai ser duramente perseguido e terá muitas dificuldades para se formar lá dentro. Então é sobre tudo isso que nós precisamos lutar. Hoje nós temos uma candidatura de um presidente que deixa claro a sua luta por liberdade,
a sua luta pelos direitos individuais de cada um, que principalmente nesses últimos anos de pandemia foram violentadas. Hoje, um próprio parlamentar é perseguido, tem os seus bens bloqueados por dizer o que pensa, e o que ele diz realmente corresponde ao que muitas pessoas pensam. E do outro lado, nós temos um presidente que representa a esquerda naquilo que de fato ela se tornou. Ela se afastou dos cristãos, ela defende o aborto, ela defende o que nós, na verdade, lutamos, que é ser contra a liberdade, ela quer censurar a imprensa, ela quer censurar a tua voz, ela quer censurar as redes sociais. E por que eles querem isso? Porque eles sabem que eles são minorias, e quando você é minoria, você tenta fazer o quê? Através de uma ditadura imposta, calar a grande maioria. E é exatamente o que a esquerda tenta nesse momento através do Lula. Conseguir fazer com que ele seja eleito, se não pelo voto, mas por outros caminhos nebulosos que o nosso presidente está atento, justamente com possibilidades de fraude, para tentar nos calar em definitivo e perseguir todas essas lideranças que de alguma forma conseguiram provocar a ruptura com o sistema que vinha prevalecendo em nosso país. Além disso, já indo para finalizar, não quero prolongar muito, quero deixar vocês debaterem, aí temos o problema que é justamente o globalismo, os progressistas e a nova ordem mundial. Dentro do contexto americano, sabemos que o presidente hoje que está lá, o Biden, foi um cara colocado, é um laranja. As famílias que realmente detêm o grande capital, que não aparece em lista da Forbes, elas hoje estão tentando, de todas as formas, dominar o mundo através dessa introdução da nova ordem mundial, comandando as grandes nações, comandando os bancos centrais das nações, através do seu poderio econômico, dando os presidentes que eles querem para a governança de vários países. Nós, enquanto brasileiros, somos a última trincheira do combate, por ser justamente um grandioso país, riquíssimo, um país continental, celeiro do mundo, que abastece com seus alimentos boa parte do nosso planeta Terra, e eles querem, de todos modos, tomar o Brasil para eles, assim como conseguiram dentro do contexto dos Estados Unidos. O próprio Soros, com suas fundações, tem influenciado em diversos países através do seu poderio econômico e interferindo, inclusive, em sistemas eleitorais, já que ele comprou o Smartmatic e, logicamente, ele não comprou à toa esse sistema eleitoral que hoje prevalece em boa parte do mundo. Então, fica o meu alerta aqui para vocês, o tamanho da nossa luta, o tamanho da nossa responsabilidade em apoiar o presidente Bolsonaro e fazermos o que estiver ao nosso alcance, pois 2022 será um grande divisor de águas. Ou nós realmente estaremos do lado da liberdade com o nosso presidente Bolsonaro, ou não sei mais o que será da vida e do cotidiano de cada um de nós. Posso contar com o seu apoio? Tenho certeza que sim. Contem com o meu, vamos juntos para tudo e para todos que tentarem lutar contra as nossas liberdades. Força e honra, um abraço do seu amigo Alex Brasil. Obrigado, Alex. Eu gostaria de encaminhar que quem tiver algum questionamento ou quiser se manifestar pode ser feito através de mensagens no grupo ou até direto no WhatsApp. Bom, dando sequência à nossa pauta, eu convido o senhor Anderson Leandro, do Banco Conservador, para se manifestar. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Obrigado, Ademar. Então, pessoal, o que nos motivou a criar um banco conservador, né? Hoje é o Conservador Pay. A gente começou a ver toda essa censura que os nossos youtubers, jornalistas de direito estavam sofrendo. O próprio professor Olavo, né? Olavo de Carvalho foi cortado no PayPal a fonte de renda dele, né? Tudo que a venda dos cursos dele, as palestras, eles cortaram os meios de pagamento, então ele não tinha como receber. Então, assim, houveram vários tipos de boicote. E também, assim, né, hoje, eu, como um conservador, eu e todos nós, vocês vão entender agora, vocês vão saber como é que a gente financia a esquerda. Nós somos de direita e financiamos a esquerda. Cada vez
né? Por exemplo, assim, ó, vocês viram a propaganda, aquela campanha do Santander, aquele patrocínio, aquela peça absurda, que tinha um homem nu lá e a menininha foi lá palpar. Quem que pagou aquilo lá? Os correntistas do Santander. E é todo mundo de esquerda lá dentro do Santander? Não. Mas a gente tem opção. A gente tem opção. E vai para o Bradesco, progressista. Vai para o Itaú, mais progressista ainda. Vai para o Nubank, progressista. Só para vocês terem uma ideia, tá? Vou falar agora, por que a gente precisa de um banco? A gente não tem, a direita é a maioria, mas a fonte de financiamento está na esquerda. Por que por exemplo, Paulo Lemann, ele é de esquerda, ele é progressista? Porque a burocracia é coisa da esquerda. A esquerda gosta de burocracia, gosta de complicar. Porque quando complica é fácil para quem tem muito dinheiro, mas para quem não tem dinheiro, o empresário quer montar um negócio. E a burocracia impede ele de crescer. E o rico não, ele vai lá e paga os melhores advogados, os melhores contadores, e vai lá e resolve toda a burocracia. Mas o pequeno empresário não tem. Então, por isso que, né, eles querem monopolizar as coisas, né? Então, hoje, o que acontece? Por exemplo, eu vou falar de alguns números aqui para vocês do Nubank, que é o mais novinho aí, que está no mercado, mais progressista. Vocês tiram pelos comerciais deles, o que eles apoiam, vocês vão perceber que o Nubank é completamente progressista. O ticket médio hoje, tá, dos clientes do Nubank é de $5,6 por mês. Isso passa de R$15, né? Não, de R$27, dá R$27. R$27, fiz a conta errada aqui. E hoje o Nubank tem 53,9 milhões de clientes. Né? Eu me lembro há pouco tempo atrás, quando eu comecei a operar com banco e desenvolver sistemas para banco, não faz muito tempo, uns 7, 8 anos atrás, o Nubank tinha 15 milhões de clientes. Hoje eles estão com 53,9 milhões de clientes. Vocês já viram no próprio cartãozinho do Nubank, aquele cartãozinho roxo, né? Eles já vieram com um cartão diferente, já. Qual era o público-alvo deles? Os jovens, né? Então, a pauta que eles vão é a pauta universitária, essa pauta que o Alex acabou de citar ali, né? Que realmente estão plantando uma pauta progressista dentro das universidades. E assim, então, assim, a primeira conta bancária causa um encanto no jovem, sabe? Ele começa a lidar com aquilo ali e ele começa a ouvir aquela pessoa que deu um cartão de crédito para ele, que deu uma oportunidade dele, né? Eu vejo assim por pessoas próximas que a gente vê assim, que a gente consegue, né? Eu já trabalho com o sistema bancário, quando a pessoa consegue ter a primeira conta bancária, porque para nós, todo mundo já é mais maduro, já passou por esse processo, não lembra como foi abrir a sua primeira conta bancária, mas quem abre a primeira conta bancária acaba criando esse carinho, né, Então, a gente tem que tomar cuidado, né, porque a gente precisa ter opção, né. Eu vejo, por exemplo, o banco Nubank, quando começou, eram 2 empresários, uma mulher e um homem, e um brasileiro e outro estrangeiro, fundaram um pequeno banco, até hoje é custodiado pelo Bradesco, né? Se vocês emitirem um boleto hoje do Nubank, ele é um banco digital, então o banco digital é custodiado sempre por um banco físico, né? Como é o nosso caso também. Mas nós não somos custodiados em nenhum desses bancos grandes, somos custodiados num banco familiar, um banco já de muito tempo também, mas que também não tem essa pauta de esquerda, né? Por isso que aceitou o nosso projeto. E quando se vocês emitirem o boleto do Nubank, vocês vão ver que é Bradesco, que o boleto é Bradesco, né? Apesar de o Nubank hoje valer mais que o Itaú, não sei o valor dele em relação ao Bradesco, mas ele vale mais que o Itaú hoje. Então, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter o nosso próprio meio de financiamento, né? Por exemplo, assim, os bancos, eles costumam apoiar atletas, eles costumam apoiar artistas, apoiar projetos,
E junto desse apoio vai a ideologia, né? Daí vai lá um atleta patrocinado pelo Nubank. Se o Nubank disser para ele assim, ó, nada de apoio para o Bolsonaro, apoio para esse candidato aqui, ou para esse ali. Então, a gente tem que começar a trabalhar isso também, né? Eu tiro porque, assim, ó, vou dar um exemplo pertinho de mim, meu filho. Meu filho tem 9 anos, ele foi vice-campeão ontem, né, de karatê na Copa Santa Catarina. Todo o custo dele ir para esse campeonato, e ele vai para o Brasileiro agora em Minas Gerais, é o patrocinador. E todos os atletas que foram com ele, tudo patrocinado pelos pais. E depois vai para uma competição internacional, patrocínio dos pais. Então, quer dizer, aquelas crianças de projetos sociais, elas não conseguem ir para as competições internacionais. Não conseguem, nas nacionais elas vão. Mas o que acontece? O que eu percebo assim, ó, o professor dele, Sensei Everaldo, já foi campeão pan-americano, tem as 2 filhas entre as melhores do mundo, ele é completamente bolsonarista. Inclusive, a filha dele estava lutando em Dubai quando o Bolsonaro estava lá, bateu foto com ele lá, ele passou lá para... A gente não viu na imprensa, mas ele passou lá para visitar o campeonato de karatê mundial que teve lá, sabia que a seleção brasileira estava lá. E assim, ele não pode se declarar bolsonarista, ele não pode chegar para os alunos dele, porque ele é financiado pela prefeitura, que é de esquerda. Os projetos sociais dele são financiados pela prefeitura. A gente tem que libertar esse povo de governo, a gente tem que trazer isso, um banco patrocinar isso, para ele poder vender o nosso peixe da direita. Né? E daí ele vai trabalhar a cabeça dessas crianças no contraponto do que elas estão ouvindo de professores esquerdistas na escola. Né? Mas ele não pode, se ele chegar ali, daqui a pouco uma criança daquela ali vai chegar lá e dizer, vai chegar o assunto da prefeitura, ó, o professor estava falando do Bolsonaro lá, do partido contrário. Então, assim, ele não, inclusive, assim, eu queria patrocinar uma das filhas dele, que é campeã mundial, mas ele disse, cara, se vier o patrocínio com o nome de Conservador Pay para minha filha, ela vai perder, eu posso perder todo o apoio que eu tenho da prefeitura. Né? Mas ele assim, cara, eu sou bolsonarista, mas eu não posso falar. Então, assim, tem muita gente engessada disso. E por isso que, né, eu estava falando ali vou voltar um pouco aqui, eu estava falando do Nubank, o ticket médio e a quantidade de pessoas. A arrecadação mensal do Nubank é de 1.472.579.000, baseado nesse ticket médio apresentado por eles. Então, isso é o que entra para o banco a nível de taxas, né, o valor bruto que entra para eles. Então, vocês imaginem o poder que isso é. Isso está na mão de progressistas. Né? Agora, eu não sei quanto fatura o Bradesco, não sei quanto fatura o Itaú, Santander. Agora, imagina tudo isso junto, olha quanto dinheiro é. E se a gente dizer assim, mas é muita pretensão, né, a gente lançar um banco agora e querer... Mas se eu tiver 58 milhões de bolsonaristas na última eleição e cada um desses abrir uma conta aqui, eu não fico do tamanho do Nubank? Claro que é difícil a gente chegar a todos, buscar a todos, não é todo bolsonarista que tem conta em banco ou que quer mudar de banco, que vai aceitar mudar de banco. Não, isso e eu aposto que dentro do Nubank também existem muitos bolsonaristas lá. Quem é que tem conta no Nubank? Levanta a mão aí quem tem uma conta no Nubank. Mas assim, tem, né, com certeza, pessoas que a gente conhece que são bolsonaristas que têm conta no Nubank, ou no Santander, ou no Bradesco, ou no Itaú, né? Porque assim, até o próprio Banco do Brasil, que é governamental, o Bolsonaro teve que ir lá e cortar um comercial deles que era totalmente progressista. Vocês lembram desse fato? Bem no começo do governo Bolsonaro, o Banco do Brasil levantou um comercial que era completamente progressista. O Bolsonaro falou, não, tira esse comercial do ar, não é por aí o caminho. Então, assim, as instituições estão todas contaminadas, os órgãos públicos estão todos contaminados. Então, assim, a gente tem um trabalho muito grande para fazer, mas daí a gente tem que parar de dizer assim, alguém tem que fazer alguma coisa. Não, nós temos que fazer alguma coisa. Nós que acordamos temos que fazer alguma coisa. Quem é esse alguém que a gente fala sempre? Alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém sabe quem é esse alguém? Eu não conheço ninguém batizado com esse nome.
Esse alguém somos nós, né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa. E é o que eu disse para o Ademar numa reunião que a gente teve essa semana. Eu falei que eu não vim a passeio, eu não posso vir para esse mundo a passeio, eu tenho que fazer alguma coisa, né? É muito mais fácil para mim continuar fazendo o que eu fazia, fazer plataforma para outros bancos usarem. É menos responsabilidade, é muito mais tranquilo. Eu não vou ter o meu patrimônio penhorado, porque para ser um gestor de banco a gente fica com patrimônio penhorado sempre, porque a gente tem que dar garantia para o dinheiro que está com a gente. Então, qualquer coisinha de nada é cadeia, né? Não tem conversa, banqueiro. A gente pensa que a vida de banqueiro é fácil, não é fácil. Então, vender sistema para outros bancos, para ficar outras pessoas responsáveis pelo banco deles e eu ganhar o meu royalty pelo sistema é muito mais fácil, tão lucrativo quanto ter um banco, mas, sim, as pessoas estão me chamando de louco. Tu é louco entrar com um banco com esse nome? Eu disse, não, cara, eu não sou louco, eu sei o que eu estou fazendo. Né? A experiência já nos dá base para como enfrentar todos os problemas que virão. Mas, basicamente é isso, né? A gente vai ter outras reuniões para vocês entenderem um pouco mais sobre o negócio. Eu não posso me prolongar também, que a gente tem uma pauta grande pela frente. Mas eu fico o convite para vocês abrirem suas contas lá, a conta é gratuita, não existe cesta de serviço. Né? A gente vai seguir a mesma lógica dos outros bancos digitais que estão no mercado. Não queremos trazer mais custos para as pessoas, né? E sim diminuir esses custos, porque vocês perceberam, né? O Nubank, né? Ele não cobra mensalidade, ele não cobra TED, ele não cobra os serviços. E como é que ele lucra $5,6 por cliente em média? Cartão. Cada vez que o cartão, o cliente, eu não pago nada quando eu passo o cartão. Mas o lojista que pagou, que recebeu, paga. Então, o banco ganha. Uma parte vai para o banco, uma parte vai para a bandeira, que é outra coisa que nós temos também, uma bandeira própria, internacional, que a gente, no futuro, vai botar, talvez com o nome de Pátria. A gente vai aceitar sugestões, até um projeto, ela está pronta, essa bandeira, já funcionou, já foi testada em supermercados, em vários lugares, então, né, o que a gente pretende, né? Pretende criar uma estrutura que a gente possa chamar de nossa, né? Que é uma estrutura voltada completamente para os conservadores, para o conservador ter uma opção. Outra coisa que dá lucro para o banco, por exemplo, que não custa nada para a pessoa, eu vou lá pagar minha conta de luz. Eu não pago nada, eu só pago o valor da conta. Mas o recebedor paga para o banco. Então, sempre o recebedor paga para o banco. Então, o banco tem lucro nisso. Então, cada vez que eu pago a minha conta de luz no Itaú, por exemplo, eu estou financiando uma empresa progressista, né, os projetos progressistas. Quando eu pago em qualquer outro banco. Então, assim, é essa a ideia que a gente quer plantar, né? Então, se alguém quiser colocar alguma questão depois ali no chat, a gente pode estar respondendo também. Vou passar para o Ademar. Agradeço a todos por terem a paciência de me ouvir. Espero que vocês tenham entendido, né, o porquê do nosso projeto. E fica o meu abraço para todos. Muito obrigado. Obrigado, Anderson. Iniciativa muito interessante. Então, as pessoas estão convidadas já a dar esse passo na direção de abrir uma conta no Banco Conservador. E certamente a gente vai estar conversando um pouco mais a respeito, porque isso vai dar uma grande perspectiva de, eventualmente, a gente fazer mais ações, uma vez que temos uma instituição alinhada com os nossos objetivos. Bom, agora tem um novo companheiro de bancada aqui, o senhor Lucas de Oliveira, economista da Universidade Federal de Santa Catarina também, meu parceiro, sou economista também, e ele vai falar sobre a organização e a nuclearização e o trabalho voluntário que a gente vai encaminhar, tanto para 7 de setembro, quanto para a organização da campanha do presidente Bolsonaro 2022. Olá, boa noite, Ademar, boa noite a todos. Obrigado a todos que estão fazendo parte dessa transmissão. Eu queria fazer uma discussão aqui que dá continuidade ao Manifesto Conservador.
Em primeiro lugar, na ciência política em geral, existe uma discussão acerca de partido de quadros e partido de massas. Quer dizer, desde 2013, nós, inclusive, queria convidar quem ainda não assistiu para assistir o Nem Tudo Se Desfaz, que é um filme que busca contar como o presidente Bolsonaro conseguiu ganhar a eleição, e para contar essa história, ele começa lá em 2013, nas manifestações do Passe Livre, quando essas manifestações quebraram a hegemonia da esquerda sobre as ruas, né, se jogando contra a prefeitura e contra o governo do PT e do PSDB, e a partir dali, as manifestações de verde e amarelo começaram a acontecer, o povo conservador brasileiro foi para as ruas sem uma direção, sem uma organização financiando, né? E pela primeira vez, segundo as palavras do professor Olavo de Carvalho, foi possível ver a genuína população brasileira conservadora nas ruas. A partir dali, foram uma sequência de grandes manifestações, né? Nunca mais a esquerda conseguiu mobilizar as massas do Brasil nas ruas, né? E começa ali uma nova direita, aquilo que o professor Olavo chamou da Revolução Conservadora e Liberal. Bom, isso é muito importante, mas o que é preciso entender dessa história, né? Foi possível, com essas grandes manifestações de massas, derrubar a esquerda, tirar ela do poder, foi possível eleger o presidente, mas não foi possível avançar nas reformas até o fim. E também não foi possível fazer frente a todo o ambiente de marxismo cultural, né? Todo o ambiente político que foi criado ao longo de 40 anos em que as teorias do Gramsci foram adentrando a nossa sociedade. A esquerda, através da sua organização sistemática, o chamado bolchevismo, né, conseguiu organizar uma pequena parte da população, e essa pequena parte da população teve uma orientação de ir ocupando os espaços. Então, as escolas, os serviços públicos, né, as áreas de cultura. E isso aconteceu de uma maneira tão forte que hoje nós fazemos manifestação com milhares de pessoas no Brasil inteiro saindo às ruas, mas amanhã, no dia seguinte, nossos filhos vão ter aula com os professores marxistas, nós vamos numa repartição pública que provavelmente vai ser dirigida por um sindicalista, nós vamos ouvir uma música e vamos assistir um programa que provavelmente tem um viés progressista, ou seja, eles ocuparam as posições de importância e de relevância. A teoria justamente de que a revolução não seria mais uma revolução armada e violenta, mas uma revolução cultural, acontecendo de maneira lenta e gradual, sem que nem as pessoas percebessem. Bom, o professor Olavo ajudou a desmascarar isso. O professor Olavo, sozinho, praticamente, fez um grande combate ao mostrar o quanto isso estava errado e, por seu profundo conhecimento da esquerda, do stalinismo, das práticas dos partidos comunistas, ele pôde orientar os conservadores do Brasil no sentido de de estancar aquela sangria que estava acontecendo. Mas, no entanto, o professor Olavo ainda concluía e criticava de maneira positiva. Apesar do Brasil ser um país de mais de 90% de pessoas conservadoras, nós não possuímos um jornal conservador, uma mídia conservadora, nós não possuímos escolas conservadoras, faculdades conservadoras, quer dizer, nós não construímos quadros conservadores. Então, nós tomamos essa decisão de dar esse passo, que é um passo bastante sério e difícil, porque exige de nós uma disciplina muito grande, tá? De entender que todo movimento de massas precisa se traduzir num movimento de quadros também. Para vocês terem uma ideia, a partir do momento que o presidente Bolsonaro chegou ao poder, ele não tinha pessoas em todos os cantos do Brasil em que ele pudesse confiar para colocar nas posições chaves. Tá? E nós precisamos construir isso. Então, para vocês terem uma ideia, como que funciona uma empresa de sucesso que tenha, por exemplo, marketing direto? É através de núcleos. Como funciona o exército? É através da segmentação de células e núcleos. Como funciona o Rotary? É através de núcleos. Como funciona o Lions, a igreja, a polícia? Todas essas organizações funcionam
através de um núcleo, de uma hierarquia organizacional que permita ouvir cada uma das pessoas, propor missões e ações e controlar essas missões e ações. E é isso que nós queremos propor. A Cíntia fez um trabalho fenomenal. Ao longo de 3 anos, na unha, ela construiu grupos bolsonaristas de Santa Catarina, mais de 30 grupos, são os maiores que tem, e ali nós conseguimos reunir uma quantidade de contatos muito grandes. Tá? Criamos o Manifesto Conservador justamente como um funil para conseguir chegar naquelas pessoas com mais consciência, as que estão mais engajadas, tá? As que têm maior consciência do problema que nós estamos enfrentando. E também aquelas pessoas que têm tempo e disponibilidade para doar o seu tempo numa grande causa, numa grande luta. Tudo que nós fizemos foi no calor das lutas. Tá? Nós estamos nas ruas desde 2013, nós soltamos o manifesto agora na última manifestação do dia 1º de maio, e nós tivemos mais de 360 pessoas inscritas nesse período, o que daria para nós fazermos em torno de 70 núcleos de 5 pessoas. Por que fazer núcleos de 5 pessoas? Porque isso permite que as pessoas que moram perto estejam mais conectadas, que pensam nos princípios conservadores, possam se reunir uma vez por semana, receber uma proposta de pauta, ter acesso a informações privilegiadas, dar ideias que possam funcionar num grupo e, assim como um todo, aumentar a nossa organização. Porque para vencer o ambiente da esquerda cultural, do marxismo, não basta eleger o presidente, não basta fazer manifestações uma vez por mês, nós precisamos conseguir organizar e disciplinar a luta. Só assim nós vamos conseguir enfrentar e com todas as nossas limitações, né? O professor Olavo, que era o professor Olavo, falou que criou o COF para conseguir chegar nesse objetivo em 20 anos. Né? Dado o atraso que os conservadores estão nessa questão no Brasil. Então, nós que somos mais limitados que o professor Olavo, damos continuidade a essa tarefa, buscando selecionar aqueles quadros mais disciplinados, mais conscientes e que tenham a disposição para fazer parte de um grupo centralizado. Assim como a polícia tem a sua tropa de choque, assim como a igreja tem os seus missionários, assim como cada grupo tem o seu grupo de especialistas, de pessoas que se dedicam mais para ajudar a alimentar aquela filosofia, nós queremos que o Manifesto Conservador seja o embrião de uma organização global, porque o conservadorismo e a tradição judaico-cristã, ela é um caminho para a humanidade como um todo, ela é uma opção para levas e levas de milhões de pessoas que hoje em dia estão sendo vítimas do comunismo, do marxismo, de governos progressistas. Então, esse é um esforço que nós estamos fazendo nesse sentido. Muitas pessoas podem se perguntar, mas como que funciona a reunião de um núcleo, né? Como que isso vai se dar? Nós pretendemos utilizar as tecnologias mais avançadas, como nós já estamos fazendo aqui. Vamos nuclear as pessoas inicialmente por região, tá? Então nós vamos pegar as pessoas que moram mais perto uma das outras para que elas se reúnam uma vez por semana. Essa reunião pode ser preferencialmente presencial ou ela pode ser também por internet. Mas essas pessoas vão receber uma proposta de pauta e elas vão ter um tempo para falar, para discutir e vão tomar decisões e vão se transformar em ações práticas. Então, para dar um exemplo concreto de como isso deve acontecer, nós estivemos refletindo profundamente sobre as últimas manifestações que ocorreram e percebemos que há um enorme espaço para desenvolvermos muito mais a nossa propaganda. Hoje, muitas vezes, as manifestações elas ficam com carros de som cantando uma música, muitas vezes com discursos sem grande profundidade, sem avançar na filosofia da questão, sem dar informações úteis que permitam que as pessoas que estão lá tenham profundidade maior na discussão e busquem mais entender o que está acontecendo e da filosofia conservadora. Tá? Então, nós vamos ter uma tarefa prática.
Nós achamos que o próximo 7 de setembro tem que ser caracterizado como um verdadeiro plebiscito. Nós precisamos mostrar que milhões e milhões de brasileiros não só votarão no presidente Bolsonaro, não só garantirão a sua eleição, mas que também eles estão nas ruas para sustentar o seu governo. Então, várias ações podem ser feitas para melhorar a qualidade dessas manifestações. Por exemplo, nós podemos preparar manifestações em todas as cidades. O 7 de setembro é um dia estratégico. A gente não precisa ter uma única manifestação centralizada em Florianópolis ou nas capitais. Nós podemos ter a ousadia de pegar as principais cidades e fazer manifestações nas principais regiões. Nós podemos ensaiar palavras de ordem. Parece que é uma coisa boba, mas muitas vezes as pessoas estão caminhando em silêncio na manifestação. E não é essa a ideia. A ideia é que justamente elas estejam na manifestação colocando a sua indignação, e isso se traduz de maneira muito brilhante, muito legal, através de palavras de ordem. Nós podemos ter bandas rítmicas para ajudar a energia e também para contagiar as pessoas que estão fora da manifestação, para fazer que elas também se sintam convidadas e abraçadas pela manifestação. Nós podemos fazer recomendações de bons livros e bons filmes para ajudar na formação. Nós podemos lançar um livro de presença, tanto físico quanto online, porque sempre rola uma polêmica. Ah, quantas pessoas tiveram, né? A esquerda sempre falando que tiveram 1.000 pessoas numa manifestação com 50 mil pessoas. Então, criar um livro de presença é uma medida simples e que ajuda a gente a demonstrar de fato quantas pessoas estiveram na manifestação, e ajuda a criar um documento histórico para que a gente possa no futuro dizer aonde você estava naquele 7 de setembro, porque eu estava na rua. Nós podemos, por exemplo, lançar uma moda conservadora, já para as manifestações que tenham camisas com uma mensagem, que tenham bandeiras, que tragam artigos que ajudem a disseminar a filosofia conservadora e tirar aquela ideia vulgar de que o conservador é uma pessoa arcaica, né, de que o conservador é uma pessoa que está contra modismos, e não tem nada a ver com isso. O conservadorismo é uma filosofia séria, que tem mais de 100 anos de desenvolvimentos e de escrituras, e que pode dar base para a gente projetar um futuro muito melhor. Então, criar esse grupo de quadros é lançar a semente de várias novas empresas. Nós queremos formar empreendedores conservadores, nós queremos criar escolas conservadoras, e é por isso que nós já convidamos, inclusive, o Leandro a falar hoje, porque ele tomou uma iniciativa brilhante, genial, que foi criar o Banco Conservador. Tá? É isso que nós queremos ver acontecer, pipocar empresas conservadoras pelo Brasil, defendendo as nossas ideologias, né? Inclusive, quem quiser, desde já, abrir uma conta no Conservador Pay associada à nossa organização, ou fazer uma contribuição para a nossa organização, tem o QR Code que vai ser colocado aí logo após a reunião, e também no fórum de discussão foi colocado um link para você abrir uma conta lá e, com isso, ajudar a financiar as pessoas que hoje estão lutando pelos princípios conservadores e que estão sendo censurados, desde o STF até as plataformas progressistas. Bom, essa organização que nós estamos criando, ela terá um congresso anual que discutirá a sua linha política de longo prazo, ela elegerá uma direção onde nós teremos um departamento de formação, teremos um departamento de organização, teremos vários departamentos que trabalharão diuturnamente para que a gente possa ter um jornal conservador, para que a gente possa ter uma mídia conservadora e que a gente possa trabalhar de uma maneira mais profissional, para tentar diminuir o atraso que nós temos em relação às outras organizações. Nesse momento em que eu falo com vocês, certamente alguma organização de esquerda está reunindo seus militantes numa reunião semanal por 2 horas, em que eles têm que pagar para participar, em que muitas vezes eles têm que passar um ano
lendo livros esquerdistas para serem doutrinados, e é assim que eles constroem seus exércitos que no dia a dia levam as suas pautas. O Lula não chegou ao poder de um dia para o outro. Foram 30 anos de construção na base, foram 30 anos ocupando espaços nos sindicatos, nas escolas, nos serviços públicos, nos bancários, até chegar aos fundos de pensão e previdência, até chegar aos níveis de corrupção diretamente ligados aos bancos e empreiteiras. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos dando continuidade ao trabalho do professor Olavo de Carvalho, criando uma organização que seja uma organização de consenso, que seja uma organização de crescimento, que seja um clube de apoio que aproveite os talentos de cada uma das pessoas. Assim como o Anderson Leandro tem o talento de criar uma plataforma e criar um banco, e nós convidamos ele para estar junto e criar um banco conservador que a gente possa chamar de nosso banco, também tem diversas pessoas que podem ajudar das maneiras mais diferentes. Eu, por exemplo, falei com uma senhora essa semana em que ela me dizia pelo telefone: olha, eu fui professora de português durante muitos anos, né? A senhora Helena, se eu não me engano, talvez esteja aqui na transmissão, mandar um beijo para ela, né? Ela me falava: olha, eu sou professora de português aposentada, mas o que eu gosto mesmo é de trabalhar com mudas de plantas. E eu fiquei pensando, puxa, com muda de planta, o que isso pode ajudar nos conservadores, né? Enquanto eu pensava isso, ela me respondeu. Ela falou: olha, é uma ótima maneira de entrarmos nas escolas, porque eu vou lá, reúno as crianças, ensino elas a trabalhar com as plantas e passo também os princípios conservadores, né? De plantar, de regar, de colher. Então, cada coisa que as pessoas fazem podem ser agregadas dentro de uma organização, um verdadeiro clube de apoio que ajude a tornar cada vez mais fortes os princípios conservadores e permitam que nós vençamos a ideologia cultural de esquerda, a ideologia de gênero e todas essas pragas que buscam minar as bases da nossa civilização. Então, nós queremos convidar todos vocês a fazerem parte. Ao longo da semana, nós vamos mandar um contato para vocês, nós vamos fazer uma pesquisa também para que você confirme se quer fazer parte dessa organização. Realmente, essa organização não vai ser uma organização frágil, aberta, como são grupos, por exemplo, de WhatsApp. Não, nós seremos uma organização que terá missões, que terá objetivos, que se reunirá semanalmente e que será disciplinada, organizada para ser a elite cultural e pensante dos conservadores. Então, se de alguma maneira essa mensagem tocou teu coração, fica o convite para que vocês venham conosco. Obrigado. Muito obrigado, Lucas. Então, a gente já tem aqui 2 missões para o pessoal que está nos acompanhando aqui. Uma delas é preparar a organização da campanha do presidente Bolsonaro, que acontecerá no dia 2 de outubro, e também a preparação para o 7 de setembro, do 2º da independência do Brasil. Vamos fazer o maior 7 de setembro da história do Brasil. Bom, agora eu vou abrir as discussões. Quem quiser se manifestar pode encaminhar. Eu vou trazer mais uma participante aqui que tem feito um trabalho voluntário excepcional aqui, que é a Cíntia Batista. Cíntia, é um prazer estar contigo aqui nesse encaminhamento. Boa noite, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada por estarem nos acompanhando. E, bom, a maioria conhece um pouco do meu trabalho, né? Eu faz 3 anos que eu uno os bolsonaristas de Santa Catarina e até de alguns outros estados. Esse trabalho que eu faço é um trabalho totalmente voluntário, sempre foi, porque eu sempre me lembrei do nosso presidente, logo no início, né? Ele falando o quê? Que o nosso trabalho nem sempre seria fácil, né, que envolveria sacrifícios. E realmente, sabe, esse meu trabalho de 3 anos envolveu muito sacrifício, porém, o que ele criou foi maravilhoso, porque a união de vocês é
o que eu buscava e é a coisa mais especial nisso tudo, é a união, né? Porém, esse meu trabalho que eu faço realmente sozinha, e eu preciso de ajuda, preciso de voluntários, pois temos milhares de bolsonaristas a serem contatados, tá? Que precisam da nossa informação, nós precisamos buscá-los. Portanto, eu estou aqui para convocar quem tiver capacidade, disponibilidade, tempo de fazer ligações, de me ajudar nessa busca pelos nossos bolsonaristas. Eu vou deixar aqui, vocês podem mandar no link, tá, a sua disponibilidade, ou falar comigo pessoalmente pelo WhatsApp, provavelmente todos têm o meu número, né, porque eu que mandei para vocês todas as informações, e quero agradecer demais, novamente, pela presença, e dizer que Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigada. Bom, vamos dar alguns encaminhamentos aí às discussões. Então, você pode se manifestar pelo WhatsApp ou por mensagem direto no grupo. Bom, queria agradecer ao senhor Anand Anikal pela contribuição e também o senhor Wilson de Blumenau perguntou como criar células conservadoras. Bom, durante a semana a gente vai dar alguns encaminhamentos, orientando como é que a gente vai nuclearizar essas pessoas, vamos nos reconhecer na nossa região, nas nossas cidades, convidar nossos amigos e certamente vamos dar alguns encaminhamentos que vão passar desde a perspectiva de uma organização de ações para a preparação de 7 de setembro, ações de preparação também para a campanha e também ações de formação. Uma das grandes questões que a gente vê da necessidade com respeito aos conservadores é a própria formação dos quadros. Nós temos aí uma série de documentários conservadores, alguns do Brasil Paralelo, outros, o próprio filme que foi colocado aqui do Josias Teófilo, que é Nem Tudo Se Desfaz, que ele faz todo um acompanhamento desde o Fora Dilma até os dias de hoje, mostrando a necessidade de sustentação do governo nas políticas conservadoras. E também tem o próprio professor Olavo de Carvalho, que tem aí mais de 500 aulas no COF, que é um centro de estudos filosóficos. Então, seria algumas direções iniciais que a gente estaria dando, porque a gente vê que é um processo de formação de médio e longo prazo. A discussão. Bom, nós vamos abrir a discussão agora, e daí, se alguém quiser se manifestar, pode ser feito também aqui diretamente. A pessoa tem que abrir. A gente pede a pessoa que quiser se manifestar pelo microfone, ele pode solicitar e abrir o seu microfone, que nós vamos abrir o sinal. A pessoa que quiser se manifestar, ela tem que abrir o microfone, que nós estamos aqui prestes a aceitar o encaminhamento. Você precisa abrir o seu microfone. Boa noite. Vocês poderiam falar sobre a organização para o dia 7 de setembro? Já tem algum encaminhamento ou vão ser formados grupos para tratar disto? Muito bem. Olha, a gente já tem um objetivo, que 7 de setembro, fazer a maior manifestação da história do Brasil para comemorar o 200º da independência. A gente vai identificar as pessoas regionalmente e vamos imaginar como é que vamos fazer os encaminhamentos. Então, o Lucas sugeriu algumas questões com respeito a uma organização do dia a dia, chamar os amigos, criar desde alguns encaminhamentos, seja banda, seja caminhão, algum lugar onde as pessoas possam se manifestar.
E, claro, até lá a gente vai estar dando alguns encaminhamentos. Mas o principal agora é a criação desses núcleos, dessas pessoas, inicialmente grupos de 5, e, claro, se esses voluntários que eventualmente tiverem interesse, a gente já estaria cadastrando as pessoas para dar alguns direcionamentos aqui. Certo, obrigada. Alô, posso falar? Olá, obrigado. Então fala. Pode falar, por gentileza. Eu? Bom, Sim, seguinte, o microfone está aberto para ti, obrigado. eu queria dar um depoimento aqui, porque eu tenho uma história de 33, 35 anos de professor da UFSC e de professor da UFSC do CFH, como disse o Alex. Imagina o quanto eu paguei por isso, né? Por ser psicanalista de direito e heterossexual. Como no fim eu já dizia para os alunos, meu lugar não é aqui, eu sou psicanalista de direito e heterossexual, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não tem lugar para isso. Isso, claro, já saía mais como piada, mas eu tive uma carreira profissional toda pautada por obstáculos criados propositalmente por eles. Veja que eu fiz especialização, mestrado e doutorado, fui professor do doutorado, nunca ganhei uma bolsa. Em 35 anos, eu ganhei 3 passagens de avião para congresso, ou seja, uma a cada 10 anos. Enquanto que os petistas ganhavam de tudo, né? Passagem, bolsa, e estímulo, e pesquisa, e não sei o quê. Então, e eu sempre quis ter realmente uma coisa que pudesse fazer por esse tipo de ideal, porque eu era sozinho praticamente lá, que eu tinha mais gente, tanto que eu fui, como é que se diz, chefe do departamento de psicologia e ganhei entre os alunos, entre os professores e entre os funcionários. Foi apertado? Foi, mas ganhei. Então, quer dizer, não são todos petistas, só que eles são escondidos, eles não podem dizer, como dizia o Alex, não pode, ou como dizia o nosso outro colega ali, que agora não estou vendo aqui o nome, que é Leandro, se não me engano, não é isso? Que não pode dizer, eles têm medo de dizer. Eu dizia porque, não sei, desde aluno eu já era de direito, eu já fui massacrado por isso. Isso nos anos de 78, 79 até 82. Então, já teve problemas com isso. E agora eu estou vendo uma chance de poder fazer alguma coisa para efetivamente nós termos lugar também. Porque, na verdade, muitas vezes são as pequenas minorias, né, que fazem isso, esse propagandismo que às vezes a gente até acredita que é revolução cultural, né? É mais propagandismo mesmo, que eles não têm nem gabarito para isso. Mas vamos ver. Eu estou à disposição para vocês e gostei da ideia. Obrigado. Professor, muito obrigado. Foi um depoimento muito interessante. A gente sabe que a classe de professores é uma das mais... onde tem uma doutrinação maior da esquerda e onde as pessoas de direita mais sofrem, porque é ali que começa tudo, né? Tipo, esse gramscismo, esse marxismo cultural começou pela ocupação das escolas e universidades. Que bom, eu acho assim que é um bom encaminhamento. Eu acredito assim que agora os conservadores acordaram e estão percebendo que precisa dar um passo além. Como bem falou o professor, a esquerda é minoritária, mas ela é extremamente barulhenta e organizada. Nós somos, apesar de sermos maioria, ainda estamos dando os passos para fazer com que as nossas pautas sejam representadas. Agora vamos abrir o microfone para o senhor João. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui. Eu tive o prazer de conversar com o pessoal do convite no SGE. Tomamos um café, coloquei minhas ideias e... O senhor João, desculpa,
O seu microfone está muito baixo. Fala mais perto do microfone ou aumenta o volume do microfone, por gentileza. Eu aumentei tudo, estou ouvindo baixo aí também, mas vamos tentar falar mais alto. Tá, melhorou? Melhorou? Tá, acredito que melhorou. Então assim, quando eu tive o prazer de me inteirar do que é esse movimento, e me chamou bastante a atenção porque palavras que já foram ditas aqui, e não por redundância, vou repeti-las, que, de fato, a esquerda é minoria, mas é mais barulhenta. Ela é minoria, mas é mais organizada. Então, o que nós perdemos ao longo desses 38 anos aí de democracia, depois do que passou o regime militar, que muitos chamaram de ditadura, e eu não concordo, porque eu tenho 66 anos, eu cresci durante essa época, e nunca se teve tanta segurança, nunca se teve tanta liberdade, nunca se teve tanta coisa boa, inclusive para o Brasil. Aí o que acontece? A esquerda achou uma forma de se manifestar, foi ganhando voz, e fazendo toda aquela política que nós já conhecemos, através dos mais novos, que eles cresceram com essa ideia. Enfim, nós temos que devolver ao Brasil o orgulho de ser brasileiro. E isso começa nas escolas. Entendeu? Nós temos que devolver a cada brasileiro o orgulho de usar o verde e amarelo. E não só de participar de uma junção de pessoas em verde e amarelo. É preciso que eles tenham a consciência que eles não têm que se envergonhar de ser de direita. A gente não pode se calar por uma minoria. Eu tenho que amar com fé e orgulho a terra onde eu nasci. Nós temos que devolver a moral e o civismo. Eu levantei? Eu coloquei. Tu levantou. Tu já falou? Não. Não quero me estender bastante, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Vou aproveitar que aqui estou e vou colocar que eu sou pré-candidato a deputado estadual pelo Patriotas, e vamos estar defendendo essa mesma bandeira, vamos estar conscientizando, lutando, brigando e dando voz à direita de uma maneira civilizada. Não precisamos matar ninguém. Não precisamos copiar ninguém. Nós temos que simplesmente sermos brasileiros. E, para isso acontecer, temos que eleger o máximo de conservadores esse ano. Porque, senão, o homem está lá costurado com linha fraca, mas não pode se mexer. Então, é preciso que nós tenhamos consciência que senador tem que ser de direita, deputado estadual e federal seja de direita, enfim, governadores de direita, porque para que o Brasil pegue o rumo que era dele, que é o nosso Brasil. Nós não temos para onde fugir, gente. Se mudar de cor essa bandeira, nós não temos para onde fugir. Então, a luta é muito maior. Estou à disposição, a Cíntia sabe disso, para tudo e qualquer coisa que precise. Tenho tempo. Gosto de fazer um trabalho macio. Sou um ex-professor de judô, lembrando que o rapaz do banco ali, que me fugiu o nome agora, falou do filho dele das artes marciais. Nos meus projetos, eu acho que temos que incluir o judô nas escolas por conta da disciplina e todos os outros valores que já não preciso numerar agora aqui, porque não é aqui o meu palanque. Aqui foi só para eu me apresentar, para eu conhecer vocês e dizer que estamos juntos sempre. Muito obrigado. Então, excelente, João, meus parabéns. Aí o Brasil precisa de pessoas que vão para a linha de frente mesmo. Eu vejo que você é uma pessoa extremamente combativa e que bom que a gente está junto nesse processo aí para eleger o Bolsonaro e para garantir governabilidade em nível federal e também estadual. Um grande abraço, precisamos de mais pessoas com coragem e disposição para fazer frente a tudo que a gente vem passando. Um abraço, obrigado, João, e vamos abrir o canal agora para mais uma pessoa. Norival. O microfone fechado. Tem que abrir o microfone, Norival.
Bom, não é o Lorival, é a Helena. Tá, boa noite. Eu estou usando o link, eu não consegui entrar pelo acesso que me deram, não é? Eu não consegui, então ele também está presente, está no computador, e eu estou usando o telefone dele. Tá? Nós somos advogados, nós nos colocamos à disposição e a gente tem algumas dúvidas se vai ter a organização de uma pessoa jurídica, uma associação, alguma coisa nesse sentido, porque há momentos em que vai ter que haver, tipo, prestação de contas, auxílio, não é? Então, a gente está ainda com bastante dúvidas, mas, de qualquer maneira, nos colocamos à disposição e estamos aí porque nós precisamos lutar. A esquerda está muito bem organizada, já há muitos anos, ela vem fazendo isso com maestria, e nós, da direita, precisamos organizar e tomar um espaço que já foi nosso e que perdemos por bastante tempo, principalmente na questão dos jovens e das escolas, das crianças. Esse é um projeto demorado, mas muito necessário, não é? E urgente, para que possamos tomar de novo esse espaço e não deixar essa juventude agora, essa garotada, seguir no caminho da esquerda, não é? Que, infelizmente, as escolas que foram aparelhadas ao longo de muitos anos e as universidades, onde vem de lá uma organização forte e que ainda permanece, não é? E que tem que ser combatida de alguma maneira. Tá? Era isso, me coloco à disposição, nos colocamos, eu e o Lorival, nos colocamos à disposição e aguardamos instruções para ver como a gente pode, em que a gente pode colaborar e contribuir com essa luta, ok? Obrigado. Obrigado, dona Helena, um grande abraço à senhora, ao Lorival. São atitudes muito importantes dessa organização, que a gente está dando esse passo, e queria agradecer essa disposição de estar ali na linha de frente, aí, organizando a sua cidade. A gente, nesse momento, está encaminhando já um CNPJ para receber, fazer alguns encaminhamentos através de pessoa jurídica, mas nesse momento é ainda uma ação de sociedade civil. Um grande abraço e seguimos em contato. Certo. Ok, boa noite. Agora, por gentileza, o Sérgio. Boa noite, amigos, tudo bem? Estão ouvindo aí? Estão ouvindo? Sim, Sérgio, sim. Muito bem. Na verdade, eu represento a gama tradicionalista, né? Sou jornalista, me formei em 84 e só não caí nessa vermelhada porque a gente tem uma nascente de tradição dos fundos de Rio Grande, da campanha gaúcha, Santana do Livramento de Oliveira. E o Olavo de Carvalho surgiu aí só para acender a fagulha. E tu consegue abrir a sua câmera? A gente só está ali ouvindo, nós estamos lhe vendo? Eu estou no celular aqui, estou sem câmera. Pode continuar. Obrigado, Sérgio. Eu estava contando que eu sou jornalista, me formei na PUC em 87. E só não caí nessa leva vermelha aí porque a gente tem uma tradição, né? Da campanha gaúcha. E o Olavo, ele só acendeu a fagulha 20 anos depois, como já estava tudo tomado, né? Só que nós aqui estamos lutando sempre. Estamos na luta aí, tá bom? Obrigado, Sérgio. Um grande abraço aí. É bom saber que temos aí pessoas batalhadoras na imprensa. A gente vê que a nossa imprensa hoje está quase toda tomada em vermelha, pelo menos nos grandes veículos. E a gente vê que o que acaba, às vezes, abrindo um espaço maior foi a rede social, que começou a dar voz às pessoas. E claro que o pessoal do jornalismo está ligado à comunicação, assim, é muito importante estar bem alinhado e junto conosco aí. Muito obrigado e seguimos em frente, amigo. Não tem mais inscrito, pode concluir. Gente, agradecemos aí a participação de todos. A gente vai seguir aí preparando aí a próxima reunião. A priori está marcado para domingo às 19 horas, mas nós vamos fazer um novo contato aí para ver se o melhor dia que a maioria acha interessante,
Gostaria de agradecer Mais uma pessoa quer falar, só vamos abrir para a Tânia. Perdão. Só um minutinho, temos aqui uma pessoa que está querendo se manifestar, a senhora Tânia. Pode falar, Tânia. Obrigado. Tânia, abre o microfone, por gentileza. Obrigado. Boa noite. Está dando certo agora? Beleza. Agora sim. Deu. Obrigado. Okay. Eu sou meio avessa à tecnologia, tá? Não sei como aparecer a minha foto ali, só aparece um pezinho, peço desculpa por isso. Mas eu vou ser bem rápida, tá? Eu tenho uma dúvida com relação às eleições, aproveitando ali o gancho do seu João ali, que se apresentou como candidato, é que, assim, o problema é que nós, bolsonaristas, não somos, assim, conhecidos os candidatos, eles não têm, assim, uma tradição. Quem tem tradição ali, a gente sabe que é do centrão e de esquerda, e no centrão não dá para confiar, porque eles barganham o cargo, o voto deles, então a gente não pode confiar. E eu tenho medo de votar nessas eleições, porque na eleição passada eu dei muita bola fora. Votei no Moisés, no Chiquete, que viraram a casaca. Eu me sinto assim, nossa, arrependida até o extremo, mas eu não sabia em quem votar. Andavam lá com bolso isso, bolso aquilo, com camiseta do Bolsonaro, e eu votei na onda de bolsonarista. E eu não quero repetir esse ano o mesmo erro. Eu não quero, assim, cada vez que eles fazem alguma coisa, me envergonhar de ter votado nessa criatura. Então, assim, por exemplo, o presidente agora declarou ali apoio ao senador, o Safety, acho que é secretário ali da Pesca. Ótimo, já tenho o meu voto. Declarou que é a favor do Jorginho. Ótimo, tenho o meu voto. Mas agora, quanto aos deputados, eu não faço a menor ideia de quem eu vou, de repente, boto um lá que diz, não, eu sou, e depois vira a casaca lá como a Joyce Hasselman, que eu nunca ia imaginar que essa criatura ia fazer uma coisa dessa, né? Porque eu lá acompanhava ela sempre no YouTube, tá? Era seguidora, tal, ficava ali. Agora, lógico, depois que virou, já não sou mais, mas eu não quero mais ser enganada. Então, eu acho assim que esse movimento também deveria dar um norte, porque o que acontece? A gente não pode pulverizar os votos. Eu acho assim que tem, porque hoje, infelizmente ou felizmente, eu não sei lhe dizer, existe, eu não sei como é que é o nome, eu sempre chamo de voto de cabide, né? Porque um lá ganha 1 milhão de votos e consegue carregar junto com ele mais 5, 6 candidatos. Então, se isso vale para a esquerda, vai valer para a gente também. Então, se a gente conseguir botar lá um candidato com 1 milhão de votos, eu não sei quantos eleitores tem em Santa Catarina, mas falando já do nosso estado, se a gente conseguir isso, será que ele também não consegue levar 5, 6 lá junto com ele? Então, eu não sei. De repente, assim, usar essa técnica, visto que a gente não tem, assim, bolsonaristas, eu pelo menos, tá, desculpa, estou falando por mim, de repente, como vocês aí estão fazendo um movimento, etc e tal, vocês conhecem as pessoas, mas o meu medo é esse, que a gente vai e o cara vira casaca e lá o presidente tem um inimigo lá, de repente, na Câmara lá na Câmara, no Senado. Porque o que a gente vê hoje é que o do nosso presidente está engessado. Ele tem boas ideias, ele quer fazer, mas o Congresso não ajuda e o STF, então, nem se fala. Então, essa é a minha sugestão, de que vocês deem um norte para a gente em quem a gente votar para esses que o presidente não, né, para esses cargos que o presidente está deixando em aberto o povo escolher. Valeu, obrigada. O seu João, vamos abrir o microfone novamente ao seu João, e daí eu vou dar algum outro encaminhamento. É só para um esclarecimentozinho. Eu ouvi atentamente o que ela acabou de falar,
E para nós termos um candidato em Santa Catarina com 1 milhão de votos, nós teríamos que escolher um único. E a direita não é só o PL. A direita, por exemplo, eu estou no Patriotas e sou aliado do PL. Então, se escolher alguém e não for do meu partido, e não for eu já estou alijado. Então, nós temos que exercer a democracia e começar por aqui. Eu acho que a função também do que nós estamos querendo criar agora é esclarecer para as pessoas como é que funciona o sistema eleitoral. Entendeu? Ela não precisa ter medo. Eu vou enviar o meu currículo para ela e respeito qualquer posição dela, mas ela vai ter a oportunidade de me conhecer. Agora, não tenha medo de votar na direita. Enganos acontecem. Todo mundo achou que o Lula era o cara certo. Ele tinha o melhor discurso do Brasil e ainda tem um baita discurso, só que ele não presta. Então, a gente tem que apostar também em novas pessoas. E se as pessoas do bem não pretenderem uma cadeira, as do mal estão prontas para... Obrigado. Obrigado, seu João, bem colocado. Uma das questões que a gente vê assim, hoje, diferentemente da primeira eleição do presidente Bolsonaro, é que aconteceu de uma maneira muito rápida. Ao longo desse tempo, assim, a gente já tem oportunidade assim, de reconhecer mais quem está alinhado. Uma das maneiras de não errar, naturalmente, é conhecer o currículo, como bem colocou o João, e a história das pessoas. E eu acredito assim que a direita, dessa vez, ela já está mais preparada para escolher melhor os seus representantes. E, claro, a gente ainda tem 4, 5 meses, muitas discussões ainda vão ganhar corpo. Bem colocou a dona Tânia que o Bolsonaro está alinhado com o Jorginho, já indicou o Seife, e daqui para diante, claro que à medida que vai ganhando corpo a campanha, a gente vai certamente percebendo quais são as figuras, e mais do que importante isso, ver a história dessas pessoas ao longo do tempo, para que a gente não cometa engano, e eleja, de fato, conservadores para realmente encaminhar essas pautas e zelar pela nossa liberdade hoje. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de agradecer aí ao Lucas Oliveira, que deu encaminhamento sobre trabalho voluntário e nuclearização. A gente vai acabar seguindo alguns passos durante a semana aí também. Queria agradecer também ao senhor Anderson Leandro, do Banco Conservador, a sua presença e os seus encaminhamentos também. Queria agradecer a Cíntia Batista, também uma pessoa voluntariosa que está já há 4 ou 5 anos de uma maneira muito forte aí na frente dos grupos pró-Bolsonaro, e uma pessoa importante na organização e identificação dessas ações que a gente vai seguir logo na frente. Um grande abraço a todos. Queria agradecer também uma pessoa que está caminhando conosco já desde 2013, já desde a época do Fora Dilma, que tem uma caminhada muito grande aqui em Florianópolis e também nos movimentos bolsonaristas de Santa Catarina, e que eu digo assim que é um dos pontas de lança dos movimentos bolsonaristas. O Alex já é pré-candidato a deputado estadual, então eu queria mandar também o meu abraço e agradecer a essas pessoas que hoje se manifestaram aqui, e convido a vocês a convidarem os seus amigos e simpatizantes para fazer frente ao Manifesto Conservador. Só antes de acabar, o Leite pediu para falar, vamos abrir para ela. Gente, de uma maneira sui generis, aqui temos mais uma pessoa que quer se manifestar, uma bolsonarista que está há muitos anos aqui, também em Florianópolis, é a senhora Zuleide. Zuleide, por gentileza, o microfone está aberto para você. Não, ela tem que abrir. Zuleide. Zuleide, está fechado seu microfone. Gente, agradecemos a presença de todos. A Zuleide, infelizmente, caiu a internet dela. E convidamos a todos, a priori, para o próximo domingo, às 19 horas. E agradecemos a presença de todos. E Deus abençoe as nossas famílias. Amém.